Porque a chavinha que virou comigo da Marinha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que eu fiquei na Marinha? Porque quando eu fiz a inscrição para essa de carreira, eu me lembro que, na época, o meu esposo tinha ficado desempregado, a gente estava muito apertado e a gente tinha acabado de comprar a nossa casa. E aí, assim, sabe quando você dá um voo e aí você vê que você não vai conseguir, com a vida que você está, manter aquele padrão, né? Então, eu sabia que eu precisava ganhar mais e ele também, enfim. Então, a gente estava muito apertado de grana. E eu me lembro que a inscrição desse concurso era R$ 120. E eu não tinha esse dinheiro. E era uma época que eu também não tinha para quem pedir, justamente porque a gente já estava passando muito aperto. Então, eu não queria onerar minha família com isso. E aí, eu me lembro que eu creio muito em Deus, e aí eu fiz uma oração para Deus e falei assim: Deus, eu preciso de dinheiro para fazer essa prova. Eu sei que você está querendo me ajudar aí no concurso, mas e aí? Eu não tenho dinheiro para fazer essa prova, o que eu vou fazer? E eu tive, na hora, a lembrança, olha que louco, gente, de um saco de moeda que tinha guardado dentro da minha casa, que meu pai tinha me dado, porque assim, meu pai juntava moeda, e ele um dia falou assim: toma para você, porque aí você bota num cofrinho, igual a criança mesmo, bota num cofrinho. E aí eu tinha um saquinho de moeda no armário. Olha o perrengue. E aí quando fiz essa oração para Deus, eu lembrei do saco de moeda, e aí eu fui contar o saco de moeda. Adivinha quanto tinha? R$ 120. Na verdade, tinha 132. E aí, na minha religião, que eu sou evangélica, a gente acredita no dízimo. Quanto que é o dízimo de 120? 10%. 12. Tinha R$ 132. Caramba. É bizarro. Meu Deus. E aí eu falei assim: Deus está nisso. Se Deus está nisso, eu estou nisso. Porque eu acredito que a nossa vida, ela pode ser comandada pela gente, ou a gente pode deixar Deus direcionar. Tipo um GPS. E eu acho que quando a gente deixa ele direcionar, é muito mais fácil de acertar, sabe? E a minha profissão, eu tinha entregado para ele. Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu falei: eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Então, minha profissão é para você, Deus. Me ajuda a ajudar as pessoas. Eu fiz essa oração. Então, quando eu vi que esse sinal, digamos assim, verde, tinha acontecido para a Marinha, eu falei: opa, então eu vou ficar na Marinha. Vou tentar a Marinha. E aí fiquei. Agora é Marinha. E aí eu desisti da parte de psicologia jurídica e emendei só em Marinha. A partir daí eu falei: eu quero passar na Marinha. Porque eu senti que era para fazer Marinha. E aí, em 2019, tentei. 2020, tentei. 2021, 2022. E, enfim, foram 6 anos tentando e consegui a aprovação. Tanto carreira como SMV? Não, ou só carreira eu só fiz aquela vez. Porque aí, depois disso, eu entendi que eu queria também... Eu não queria... Primeiro que eram 2 provas completamente diferentes. Sim. Eu falei assim, eu preciso... Gabi, não estou falando que é impossível para os alunos tentarem os 2, tá? Mas, assim, cada um tem a sua rotina, a sua vida. Eu era casada, em 2020 eu engravidei, então, mãe, eu não tinha a possibilidade, por exemplo, de largar um emprego e ficar só estudando. Eu tinha pouco tempo para estudar, então eu falei: ou eu foco numa coisa que eu, de fato, vou me dedicar e vou conseguir, ou eu vou ficar atirando para tudo que é lado e não vou conseguir nada. E aí eu foquei no RM2, porque eu também sabia que eu queria outras coisas para minha vida, mas que esses 8 anos de Marinha era o tempo que eu preciso, assim, na Marinha. Primeiro porque eu amo a Marinha. E aí, um detalhe também, quando eu comecei a fazer prova para a Marinha, eu sabia que a Marinha estava me perdendo. Por quê? Porque eu entrava para fazer a prova e eu vi os militares, gente, de branco. Me dava vontade de chorar. É sério, eu me emocionava muito, eu acho lindo. Lindo, eu me emocionava, minha vontade era abraçar eles, assim, eu falava: eu quero usar esse uniforme. Não sei, mataram no uniforme branco, assim, sabe? E foi muito engraçado, porque a vida me levou para esse, não sei como, né, para fazer esse concurso, mas nunca foi um sonho de adolescência. Eu quero entrar para as Forças Armadas. Mas quando eu vi aquilo, eu falei assim: eu quero isso, sabe? Eu gosto disso. Até uns 10 minutos que eu queria fazer essa piadinha de que ela só queria passar na Marinha porque o uniforme branco é bonito. Eu não sabia que era tão real. É real.
O azul é lindo também, né? Ai, são todos lindos. Gente, eu vou chorar tanto quando eu vestir aquela roupa, porque eu acho que vão ter que me dar um negócio. Porque... Enfim, eu fico imaginando a cena de eu vestida com aquele uniforme. E aí, meu pai já foi de marinha, né? Quando ele tinha 18 anos. E ele era de Santa Catarina e tudo, e foi marinheiro e conheceu minha mãe indo para Cabo Frio, numa missão, indo para São Pedro, né? E aí, depois de conhecer minha mãe e tudo, enfim, aí ele desistiu da marinha para ficar com a minha mãe. Porque senão ele era... eu não sei explicar muito, mas ele era marinheiro de navio mesmo, né? Então viajava. Viajava muito, enfim. Aí ele desistiu para ficar com minha mãe, e, enfim, casou e tô eu aí. Mas meu pai nunca foi muito de falar do período dele da marinha. Eu não sei se essa idealização é coisa de sangue, eu não sei o que é. Eu Na verdade, não sei te explicar. é um segredo, você vai descobrir tudo lá dentro. Um chip que bota umas crianças, filho de marinheiro, né? Não sei o que é. E deixa eu te perguntar, onde o C01 entrou dentro dessa tua trajetória? Então, aí, em 2019, eu vi que eu precisava de curso, e aí eu comecei a fazer outros cursos, assim, e era até um curso presencial, numa cidade vizinha que eu morava e tal. E aí, eu estava fazendo o maior esforço, tipo, para ir para esse curso todo final de semana e tal, enfim. E eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu já tinha pago a inscrição no concurso, fazia curso, estava estudando pra caramba, não esperava pela minha... Eu estava casada já há um tempo, enfim, mas eu não estava planejando esse filho. E aí, enfim, meu amorzinho, não meu filho, mas assim, não era o tempo que eu estava planejando. Então, eu descobri que eu estava grávida, e aí eu fiz a prova grávida e tudo, e sabendo que se eu passasse, eu não poderia assumir, né? Sim. Fiz a prova, eu acho que eu estava com uns 4, 5 meses, enfim. E aí, quando eu cheguei nesse curso, né, lá do interior, eu comecei a, de fato, entrar na realidade do RM2, que você precisa de pós, porque até então eu estava fazendo, mas eu estava fazendo na minha leitura de edital, eu não tinha noção de concorrência, eu sabia só que era muito difícil. E aí, assim que eu cheguei nesse curso, o professor dono do curso falou, tem pós? A primeira coisa que ele falou. Não tem pós, eu não tinha. Eu tinha uma especialização em terapia familiar sistêmica, mas essa especialização não era reconhecida pelo MEC, então não serviria para o concurso. E ele falou, tem que fazer pós, então. Aí eu falei, meu Deus, estou fazendo curso e tem que fazer pós, como que é isso? Porque assim, você está no curso, você já acha que você está fazendo muito, entendeu? Você está no curso, você acha que você está arrasando fazendo o curso, ainda mais trabalhando. Você já está ali dando sangue, e pós. Aí, quando eu fui me dar conta que eu li, na verdade, no edital, você tinha que ter 2 pós para conseguir 20 pontos, né? Que você pode ter até 2 pós. Eu falei, caramba, não é só uma pós. E aí veio a gestação, e aí enfim, eu falei, não, então eu vou fazer as pós nesse tempo que eu estou grávida e vou continuar estudando para fazer no ano que vem, porque aí eu consigo no outro ano fazer a prova de 2020. E aí foi assim que eu fiz. E aí eu falei, agora eu preciso, com filho, pandemia, não dá para curso presencial, tem que ser online. E aí eu ouvi falar do curso de vocês e não fiz. Péssimas escolhas, cara. Pois é, eu quis um mais baratinho. Mas, assim, a pessoa que tinha me indicado o curso de vocês estava dentro. Inclusive, era uma pessoa que estava... que tinha passado por causa do curso de vocês e tal, enfim. Mas eu falei, ai, não tem dinheiro, que não sei o quê, vou fazer um... Os sinais estavam todos aí, né? Podia ter encurtado um pouco o processo. Enfim. E aí não fiz, e fiz um outro, que assim, tinham até bons professores no outro. Mas eu tô aqui, né, porque eu sou puxa-saca de vocês, né? Porque assim, não tinha, de longe, o cronograma e a organização que vocês têm, que ajudam muito uma pessoa como eu, que tem pouco tempo para estudar. E aí eu fiz esse outro curso e tal, e enfim, e eu fiquei de novo na trave, porque tanto em 2020 quanto 2021, pelas minhas continhas, eu tinha ficado, tipo, sei lá, em 35º, aí em 2021, 27º, tipo assim, entendeu?
E, assim, a galera de psicologia, eu não sei o que dá. Que é uma galera obcecada nessa prova. Eu não sei os outros cursos, mas, assim, eu me lembro que, em 2020, a nota do primeiro era 100 na objetiva. Tipo, que nota de corte é essa? Tipo, eu falava assim, quem que tira 100 nessa prova? Não é possível, porque eu vi os outros cursos e eu tinha ficado com 80 na época. Eu falava, gente, com 80 tem um monte de gente entrando, mas em psicologia eu não consigo entrar com 80. Tipo, porque o povo... Não sei o que dá no pessoal de psicologia. É um pessoal que passa com uma nota muito alta. E eu falava, não é possível, porque, assim, depende muito do curso também, as médias de corte, né? Do curso, depende de para onde você está se inscrevendo, do ano. A dificuldade da prova. Essa conta é difícil de fechar, oscila muito isso daí. Exatamente, muda muito, né, de um ano para o outro. E aí, enfim, aí eu só dava na trave. E eu me dediquei nesses anos. E nesses anos foi muito difícil para mim, porque eu fiz as 2 pós. Eu estava recém-parida, eu estava grávida, eu voltei a estudar com 7 meses de gestação. E aí, gravidez, hormônios à flor da pele, mulher fica enlouquecida na gravidez, enfim. E eu trabalhava, estava de home office, era pandemia, e eu fiz as 2 pós com TCC. Porque eu não sabia do negócio, que porque eu não precisava ela fez mais. Com a gente, estava com a gente Tivesse ainda. a gente tinha avisado. Eu fiz com TCC as 2 pós. Ainda tinha ganhado desconto nas pós. E ainda tinha ganhado desconto. Mas tudo bem, estamos aqui É. hoje. E aí, eu fiz, né, as 2 pós e tal, e eu estudei de fato, assim, né, nesse período, depois dos 7 meses, com meu filho recém-nascido, e eu 2 vezes bati na trave, já com filho pequeno. E isso me doeu muito, assim, doeu no sentido de eu não quero mais, não vou fazer mais, não consigo mais. Mas por quê? Você tinha criado muita expectativa? Não, porque eu estudava desgaste. de madrugada. Porque eu não tinha Tava se tempo doando para bastante estudar. pra isso, né? Eu não tinha tempo para estudar durante o dia, porque eu trabalhava o dia todo praticamente, e aí eu tinha que cuidar do meu filho, da minha casa, sem gente para ajudar em casa, né? Porque às vezes as pessoas têm ajudante e tal, eu não tinha diarista, nada disso. Eu limpando minha casa, cuidando, fazendo comida, e aí no meio disso, desse processo todo, às vezes eu tinha que estudar de 11 a 1 da manhã para acordar às 6 e para não dormir à noite, porque meu filho acordava para mamar. E eu amamentava meu filho. Porque, assim, uma coisa é você estudar, você trabalhar e você criar seu filho a Deus dará. Outra coisa é você ser mãe de verdade fazendo tudo isso. E eu era mãe mesmo, de amamentar meu filho. Meu filho mamou até os 2 anos. Assim, tudo que eu podia fazer de melhor para o meu filho eu fazia. E com 1 ano e meio, a partir de 1 ano, na verdade, meu filho começou a ter bronquiolite. E começou a ter vários probleminhas de saúde respiratórios. E aí depois eu descobri que ele era intolerante à lactose. E ele não podia comer qualquer coisa. Então, além de tudo isso, eu tinha que fazer todas as comidinhas dele e não deixar ele comer essas coisas. Assim, não podia comer nada, que ele passava muito mal, enfim. Então, no meio disso tudo, tinha minha vida. E eu tendo que passar num concurso super disputado. E, assim, fora a sua vida social, né? Você tem sua família... quando você tem filho, os avós querem estar perto do filho, então você tem que visitar o vovô, a vovó, né, tio e os amigos, e a gente é de igreja, e a gente tinha cargo na igreja, de liderança, enfim, várias coisas, e a gente cuidava de outras pessoas. Então, assim, minha vida não parou para estudar. Equilibrando um monte de prato aí. Sabe, malabares do sinal, e nenhuma bolinha podia cair, porque se caísse, ia refletir na minha família. Só que isso foi, para mim, extremamente desgastante, emocionalmente. Então, quando chegou no ano passado, eu falei que eu não passei, fiquei em 27º, eu falei assim, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Assim, não que e dentro de mim, eu ouvia sempre uma voz falando, você vai passar. Você vai passar. Eu falei, mas eu não vou fazer. Não quero, não aguento mais. E isso, na verdade, né, começou a refletir também no meu casamento. Por quê? Porque de tudo que você tem que cuidar, aí você tem uma outra pessoa do seu lado, que é o seu parceiro, que também quer a sua atenção, né? E ele super entendia, tudo me ajudava pra caramba, mas a gente não tinha tempo um pro outro, porque o tempo que eu tinha livre eu estava estudando. E aí ele falava, cara,
você não está passando. E ele sempre me apoiou muito, mas ele também estava muito cansado. E aí, por fim, ano passado, eu falei assim, Deus, eu, de novo, orei para Deus e eu falei assim, eu não vou fazer mais essa prova. O Senhor já disse que eu vou passar, tudo bem, mas eu não vou fazer mais. Só se, porque como isso estava, eu falei, eu não quero perder minha família em função de um concurso. Porque se o concurso é para ajudar minha família, como que eu vou perder minha família? Você está entendendo? Então, assim, eu falei, se for para eu fazer mais alguma vez, o meu esposo vai ter que falar que eu tenho que fazer a prova. E, assim, na época era uma coisa impossível, tá? Porque ele já tinha pego um ranço do concurso, porque ele via o meu desgaste. Sim. E a gente não tinha tempo, a gente, né? Enfim, a gente sabe o quanto é sacrificante passar num concurso. E aí, então, assim, foi uma oração do tipo, não vai acontecer e tá tudo certo, porque eu não dou mais conta, eu não tenho mais como sustentar essa situação. Aí abre o edital do ano passado, com o maior número de vagas que já abriu. E eu não ia fazer, não ia. Só que eu vi o edital, aí eu fui e mandei pra ele, assim, sabe? Como quem não quer nada, eu falei... Só pra ver. Olha o que aconteceu aqui. Só pra ver. E aí eu falei, olha essas vagas. Não é mais uma, não são mais duas para psicologia, são 10 para o Rio, né? Aí ele, na hora, ele falou assim, você vai fazer essa prova. Só que ao invés de eu ficar feliz, eu falei, eu não tô acreditando. Deus! Eu não quero mais estudar, eu tô cansada. Eu pensando, né, eu não quero mais estudar, eu tô cansada, não sei o quê. E aí, na hora, eu falei assim, então tá bom, então eu vou fazer a prova. Mas eu preciso mudar a estratégia. E aí entra vocês. Porque eu falei assim, qual é a minha dificuldade em não passar até agora? Porque eu estudo, eu leio, eu já tinha lido aquela bibliografia deles umas 4 vezes, pelo menos, todo o texto. E eu tinha um ranço de português, porque eu estudava, mas não consegui bem na prova de português, era a minha maior dificuldade. E eu falei, cara, o que eu preciso é de um curso que me ajude a fixar a matéria, porque eu sei esse conteúdo, mas eu não consigo memorizar o conteúdo. A minha dificuldade era essa, porque eu tinha pouco tempo para estudar e eu preciso fixar a matéria. Aí, na hora, veio o curso de vocês na minha cabeça, que eu lembrei que a menina tinha me falado há 2 anos atrás, e aí eu falei assim, vou procurar na internet o curso. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse curso. Aí, quando eu vi o cronograma dos 100 dias, tudo bonitinho, assim, no papel, que era tudo que eu não conseguia fazer, esse tipo de organização. Eu fazia a minha, né, e tal. Mas eu não tinha aquilo no papel. Quando eu recebi aquele cronograma, gente, faltava 100 dias para a prova. Era exatamente o tempo que eu precisava. Acho que faltava, sei lá, uns 102, sei lá, uma coisa assim. E eu falei assim, não, é isso, vou fazer o curso. E aí comecei o curso e eu falei, cara, era tudo que eu precisava. De fato, assim, vocês me ajudaram muito, né? E eu sou muito grata, por isso estou aqui falando, porque de fato me ajudou. Assim, a estratégia que vocês têm, porque vocês são tão completos que, na verdade, vocês ensinam primeiro a gente a estudar e eu, com aquele meu perfeccionismo, eu tinha muita tendência a querer engolir matéria. Então, eu ficava lendo, copiava, fazia resumo, botava tudo na parede e tal, mas eu não tinha a estratégia que eu precisava de fixação. E aí, quando eu recebi aquele cronograma, e aí o modo de estudar, que foi o que eu fiz nesse tempo, que foi exatamente eu ler o conteúdo do dia, assistir a videoaula daquele conteúdo, porque aí eu repetia o mesmo conteúdo que eu estava lendo, porque tem gente também que só assiste videoaula, fica com preguiça de ler. Eu sei. Mas aí, dependendo, porque assim, quem faz a prova, às vezes, você sabe que na pressa você faz a videoaula, ok, vai fazer. Se eu não tem como ler, faz a videoaula e vai na sorte, vai que você passa. Mas, às vezes, a prova pode ter uma surpresinha. E a surpresinha, que é a notinha do rodapé, você só pega lendo. Não tem jeito, eu acho. Então, assim, e aí eu lia, fazia videoaula e fazia o exercício. E aí eu estudava, assim, 3, 4, 5 horas por dia. Às vezes eu não tinha as 5 horas, mas aí eu também tomei para mim o desafio do cronograma de, assim, estudar todos os dias. Boa. Eu falei, se eu não estudar, eu não vou passar.
Só que isso não é fácil quando você tem uma Na vida teoria é de... muito fácil. Na teoria é só um cronograma e é só você seguir, porém... Aí a criança fica doente, aí você não dorme aquela noite, e aí chega 10 horas da noite, que é o horário que você tem para estudar, você tá... Acabada. Quantas vezes, cara, eu estudava, assim, com vontade de chorar. Por isso que eu falei com a Maria, quando eu falei com ela, eu falei, cara, a sensação que eu tinha, porque assim, eu não venci com a aprovação, eu venci no processo. A minha vitória foi o meu processo, porque foi um processo muito doloroso. Só eu sei o que eu passei. Porque, às vezes, a sensação que eu tinha, eu só queria descansar, eu só queria dormir, e eu estudava só à noite, à tarde da noite. Então, assim, eu só queria dormir naquele horário, porque eu estava muito cansada e eu sabia que eu tinha que acordar cedo para atender, às vezes, criança pequena, para atender num consultório. E você já viu psicólogo matando alguém, surtando em consultório porque está cansado, estressado? Nunca, eu ia perder meu registro. Então, assim, eu tinha que estar plena, doce, acolhedora. E eu estava exausta. Então, assim, isso... Nesse período, né? Em todos esses anos que eu tentei. Então, assim, foi muito doloroso para mim. Mas eu falei, eu vou. Então, já que eu estou aqui, já que eu paguei o curso, já que eu estou fazendo o curso, tipo assim, eu acho que também uma coisa que define muito a vida de uma pessoa, em relação a passar na prova ou a qualquer coisa, é se dedicar, assim. Se você tem um foco, vai nele. Não desiste. O problema é que, às vezes, as circunstâncias da vida ou as nossas próprias emoções, enfim, fazem a gente... não é nem desistir, é não vencer o dia a dia. Porque o processo não é... Na verdade, a vitória não é você chegar lá e fazer uma boa prova. É você conseguir todo dia vencer. Uhum. A tua vitória é diária, porque... Matei o cronograma, venci. Um dia. Matei o cronograma, segundo dia, venci. Então, assim, se você consegue fazer nos 100, vai dar certo. Se não der naquele ano, vai dar no outro. Se não der no outro, vai dar no outro. É só não desistir. Vai dar certo. Não tem como dar errado.